Era uma vez dois amigos, chamados Estevão e Luiz Alves. Estevão era um homem muito sensível, enquanto Luiz Alves era mais ambicioso que o amigo. Estevão estava inconsolável, porque a mulher que dizia amar mais que tudo, Guiomar, não sentia o mesmo por ele, queria morrer, e Luiz Alves consolava o amigo, dizendo que aquilo ia passar. Anos mais tarde, os dois amigos se reencontraram após se formarem na faculdade de Direito. Luiz Alves entrara na carreira política, ambicioso como era. Então, Estevão foi passar uns dias na casa do amigo. Estava passeando pelo jardim quando viu uma moça saindo da casa vizinha. Intrigado, resolveu ver o que era. Ao aproximar-se, espantado, viu que era Guiomar. Os dois conversaram por algum tempo, quando Guiomar teve de sair para o passeio matinal de sua madrinha. Luiz Alves tinha visto tudo pela janela e, para agradar ao amigo, deu-lhe o trabalho de cuidar de alguns negócios da família. Guiomar tinha perdido a mãe muito cedo e desde então morava com a madrinha, que a adotara como filha. Junto com elas morava a criada, Mrs. Oswald. Assim, Estevão aumentava cada dia seu amor por Guiomar, mas não sabia que sua madrinha estava planejando um casamento com seu sobrinho, Jorge. Jorge era um homem muito rico, que estava sendo encorajado por Mrs. Oswald para pedir a mão de Guiomar. Até que Jorge resolveu escrever uma carta para a moça, revelando seu amor. Mas ela, compreendendo que ele não sentia realmente aquilo, ficou muito raivosa. Mrs. Oswald, porém, resolveu motivar a menina a aceitar Jorge e se casar com ele, dizendo que a baronesa gostava muito dele. Mas Guiomar não queria casar sem amor. E Estevão estava inconsolável, tão triste que pensava em suicídio. Tinha sumido da casa de Luiz Alves, ficando sem dar notícia por 6 dias. Foi nesse meio tempo que a baronesa teve a ideia de ir viajar para o campo, mas Jorge e Luiz Alves foram até sua casa tentando impedir a viagem. Foram falar com Guiomar. Nessa conversa, enquanto Jorge não ouvia, Luiz Alves confessou à moça: "Eu a admiro." Guiomar logo percebeu segundas intenções e passou alguns dias dando a entender que amava Guiomar. Mas, para desespero da moça, um dia Jorge tomou coragem e a pediu em casamento, na frente da sua madrinha e de Mrs. Oswald. Desesperada, ela pediu a noite para pensar ao respeito. Não sabendo o que fazer, escreveu um bilhete e atirou pela janela de Luiz Alves. Luiz Alves abriu o bilhete, porém, nesse momento, Estevão estava em seu quarto. Justo quando o amigo lhe dizia para manter as esperanças, viu o bilhete de Guiomar. Saiu do quarto sem dizer nada. No dia seguinte, Luiz Alves enviou uma carta à baronesa, pedindo sua afilhada em casamento. Guiomar e a baronesa conversaram. "Eu desejo seu casamento com Jorge", disse-lhe a madrinha, "mas faça a decisão de seu coração." Guiomar escolheu Luiz Alves. Os dois se casaram, e no dia do casamento, Estevão observava de longe e pensava em se matar ali mesmo. Mas Luiz Alves e Guiomar eram perfeitamente ambiciosos um para o outro e viviam felizes por terem conquistado, os dois, seus objetivos de ascender socialmente. Era como se aquela luva tivesse sido feita para aquela mão. Então, a gente queria fazer 3 perguntinhas pra ti. Primeira, quais são suas ambições de vida? Certo. Eu não tenho uma ambição de vida, sabe? Assim, algo que eu pense todo dia de manhã, eu vou terminar minha vida assim. As minhas ambições de vida são mais imediatistas, assim.
Eu me preocupo mais no que eu vou fazer em uma semana, um mês, do que eu vou fazer em 4, 5 anos, porque eu acho que eu tenho mais condições de realizar. Mas se me fosse perguntado onde que eu queria estar, como que eu queria ser daqui a algumas décadas, eu só queria ter olhado para trás e ter visto que eu fiz parte de alguma mudança, assim, que eu tornei as coisas melhores do que elas estavam antes de mim. Só isso. Tá bom. E você trocaria, tipo, algumas das suas ambições por um relacionamento, um amor, uma mulher? Eu não trocaria minhas ambições de vida, meus desejos de transformação por absolutamente nada. Certo. E o que você acha de pessoas que fazem isso? É aceitável? Eu acho válido, cara. Cada cabeça tem uma sentença, né? Eu acredito na minha verdade, mas eu não deixo de respeitar as pessoas que têm as suas próprias verdades, né? Nesse meio caminho a gente encontra pessoas que trocariam, que não trocariam, e o desafio é a gente aprender a conviver com elas. Era só saber. Quais são as suas ambições de vida? Eu diria que agora, nesse exato momento, é contribuir alguma coisa, de alguma forma, para o mundo que a gente vive. Sim, e você trocaria alguma dessas ambições, assim, por alguém, por um amor, um relacionamento? Nesse momento da minha vida, não. Não, porque eu acho que os namoros e os relacionamentos hoje em dia na nossa vida, eles têm que acrescentar e não tirar, né? Eu acho que, na minha opinião. E o que tu acha de pessoas que fazem isso? Cara, é o jeito que eu vejo, eu não posso julgar como as pessoas fazem isso. Talvez seja um pouco de maturidade, assim, talvez, em alguns casos, em outros não. A outra pessoa realmente escolhe aquilo, acha que aquilo é mais importante que a carreira, enfim, ou tá menos preocupada com a carreira. Eu falo carreira para as aspas, com o teu desenvolvimento pessoal, assim, mais individual, no caso. Então tá. Obrigada. Mas obrigada. Pra vocês, gente. Tchau, tchau. Minhas ambições são me tornar uma pessoa bem-sucedida e feliz com o que eu faço. Tá, e você trocaria suas ambições por um amor, um relacionamento, alguém especial? Eu acho que depende, porque no relacionamento, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas pra dar certo, mas a outra parte também às vezes tem que abrir mão. Então, se fosse alguma coisa razoável e fosse pra minha felicidade, eu acho que sim, que eu poderia. E você acha que pessoas que fazem isso, que trocam as ambições para o relacionamento delas? Eu acho que se elas são felizes com essa escolha, então sim, eu acho que dá certo. Porque a gente tem que fazer ser feliz. Obrigada. Estamos aqui com o aluno Guilherme e nós vamos fazer algumas perguntas para ele. Então, Guilherme, qual é a sua ambição? Olha, eu acho que hoje a minha missão seria realização profissional e pessoal em geral. Acabar o colégio, a universidade, continuar a vida. E você trocaria essa sua ambição por algum sentimento, algum amor, alguma coisa assim? Olha, eu acho que é uma ação meio extrema. Eu tentaria, dentro do possível, conciliar os dois. Não ficando só para ambição ou só por esse possível sentimento. Mas tentar conjugar os dois dentro do possível. E o que você acha das pessoas que colocam essa ambição acima de todas as outras coisas? Olha, não é algo que eu concorde, mas eu entendo o ponto de vista delas, porque a gente está vivendo numa sociedade hoje em dia que a gente está cercado de várias pessoas semelhantes a gente, tipo 7 milhões de pessoas, né? Então, é comum que a pessoa tenha que se destacar entre esse monte de gente, seguindo, no caso, essa lição. No meu caso, ali, o sucesso profissional. Se eu tiver um sucesso profissional, vou me destacar no meio da sociedade. Mas a pessoa tem que ter uma certa visão para não deixar de lado as outras coisas da vida em prol dessa missão. Eu acho pelo menos. Então tá, muito obrigada. Estamos aqui com o Caio, ele é estudante da 4ª fase de Psicologia da UFSC. Então, Caio, o que você acha de quando as pessoas colocam a ambição delas acima de como prioridade e o que leva elas a fazer isso? Olha, Bianca, assim, às vezes as pessoas acabam dando uma importância exagerada para algumas atividades da vida
E essa importância não é real, é uma importância exagerada, assim, porque ela, na verdade, ela pode ter, por exemplo, fracassos em outras áreas da vida dela, que daí ela tenta compensar conseguindo fazer essa determinada atividade. O fracasso para ela iria significar uma perda muito grande. Existem também pessoas dentro da psicologia que dizem que uma pessoa que vive uma vida guiada por regras, essa pessoa é uma pessoa destinada ao fracasso total, porque se ela não conseguir a meta dela, ela vai se sentir mal, porque ela não conseguiu justamente aquilo que ela estava mais focada para fazer. E no melhor dos cenários que ela consegue fazer, aquilo que ela está tentando, ela não vai poder desfrutar o prazer dela ter conseguido, ela não vai poder desfrutar da vitória, ela vai ter que, assim que terminar isso, se focar de novo para trabalhar em uma nova meta. E isso certamente deixa as pessoas cansadas e no final da vida ela não vai poder desfrutar de tudo aquilo que ela conseguiu, se ela conseguiu, porque ela já vai estar cansada demais para isso. Muito obrigada. A gente fala de ambições, a palavra ambição ela responde, ela se sustenta no contexto do que a gente chama de projeto de vida. Projeto de vida inclui projeto de vida social, projeto de vida profissional, né? Tuas aspirações, teus desejos. E eles estão estreitamente relacionados à cultura em que tu estás inserido. Então, por exemplo, eu nasci no Chile, numa colônia alemã. Por mais que você me vê morena. E lá se tinha a imagem da mulher que tinha que cuidar dos filhos e trabalhar, cuidar marido e filhos. Cuidar da casa. Casa, né, do lar. Minha mãe, depois a gente vai para a Argentina, quando eu tinha 5 anos, e essa imagem que eu tinha, a imagem de uma mulher que cuidava dos filhos, 5 filhos, cozinhava, e ela sempre dizia: filha, eu não quero isto para você. A mensagem que me passou: eu não quero isto para você. Eu quero que você vá além da porta de casa. Digo que para meu marido foi fácil ver uma mulher independente, assim, querendo fazer coisas. Então, eu ia te perguntar isso. Ele, para a família deles, eu era uma imagem diferente de mulher que queria fazer coisas, né? E um dia meu sogro me disse: ai, mas para que estudas tanto? Ele me disse, né? Para que eu estudava tanto? Para trabalhar, mas assim, né? Mas assim, se este projeto de vida atual que eu tenho, que eu atingi hoje, é porque havia uma parceria entre desejos parecidos entre meu marido e eu. A gente se boicota muitas vezes, né? Que isso é muito subliminarmente pela cultura, de dizer assim: não, mas eu vou deixar para depois, não quero incomodar meu marido, eu gostaria, assim, não, mas ele é um homem bom, não, sempre foi muito bom, mas esse mas passa subliminarmente pela cultura. Ele é um homem bom, um bom pai, então eu não posso ser uma mulher liberta. Não se permite. E isso é muito subliminar, isto, né? Que passa pela cultura. E é muito difícil a transformação da mulher, seja corporalmente ou seja profissionalmente. O homem hoje está num processo de extrema ressignificação do papel dele. Porque quero dizer que nós somos muito poderosas. A gente fica se dizendo, o patriarcado, sumisa, mas nós temos uma força muito grande, mas considero que nós temos que saber canalizar.